sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós iremos falar sobre relacionamento abusivo e eu trouxe uma especialista que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Vamos dar boas-vindas para ela? Seja muito bem-vinda, doutora Eliane, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e principalmente de um assunto tão importante, né? Que a gente precisa estar atenta Sim, para não cair num relacionamento abusivo ou detectar que você está em um para poder sair. ele Vamos também, falar né? bastante sobre como funciona esse processo. Eu que agradeço você ter aceitado vir. Doutora Eliane, antes da gente começar a falar sobre o assunto, se apresenta um pouquinho pra gente, pra galera aí que tá assistindo a gente, por Joia. favor. Bom, eu sou Eliane Almeida, sou psicoterapeuta e sexóloga. Trabalho com a área da saúde mental há mais de 9 anos já, aqui em Pinda. Atendo pacientes aqui, atendo pacientes online, atendo pacientes de fora do país. Já fui atender nos Estados Unidos, eu estive lá presencialmente, levando o processo de terapia que eu trabalho em Orlando, né, onde eu tinha algumas pacientes que eram online, aí juntei uma grande quantidade de pacientes e fui até lá atender. Então foi uma grande honra poder levar esse processo terapêutico para lá, que trouxe libertação para a vida de um monte de gente que passou por mim, né? Até hoje eu tenho mais de 5 mil horas de atendimento e assim, ao longo dessa minha jornada, muitas histórias de transformação, né? Então, eu trabalho com uma abordagem específica, que é a terapia de reintegração implícita, que é um processo terapêutico que é baseado em neurociência, que vai reeducar interpretações, traumas, vivências que nós tivemos ao longo da nossa história, que foram adaptadas internamente e que estão hoje trazendo comportamentos e sentimentos que estão atrapalhando a vida, os relacionamentos. E o processo usa a hipnose. Então, a hipnose é um processo que faz parte do meu trabalho. Então, ela é uma terapia breve, pontual, cirúrgica. Ela vai ali naquele problema, naquela questão, resolve aquele conflito, dá uma educação nova para esse cérebro, para essa interpretação mental. E daí para frente a pessoa passa a viver de uma forma mais leve, com uma nova educação, com uma nova compreensão de como é viver de fato, né? Sem as informações desses traumas e vivências que passaram. E foi uma honra poder levar esse trabalho para tanta gente e ter tanta gente transformada. Muitos relatos, tem meu Instagram também, tem bastante depoimento de transformações, de pessoas que tiveram a vida transformada assim como um todo, pessoas que chegaram em situações que já tinham desistido da vida já, e hoje, graças a Deus, estão indo, casando, vivendo, se divertindo, sendo felizes. É um trabalho muito bonito, eu sou muito feliz, muito grata por poder desenvolver esse trabalho e levar aí para tudo que é o lugar que eu puder. Mas foi uma honra. Eu me arrepiei toda com você falando. Nossa, cada história, menina, cada história. Eu imagino. Eu falo que senta na minha cadeira uma criança sofrida de um passado de trauma e sai uma pessoa adulta livre de seus pesos. É um processo muito bonito e é um processo muito rápido. Sim. Né? Não é um processo convencional que a gente vai ali no nível do consciente, trabalhando ali diariamente, semanalmente ou mais frequentemente. É um processo que a gente vai de forma cirúrgica. A gente vai ter poucos encontros. Nesses encontros a gente vai buscar as adaptações, dar uma interpretação mental nova e ali, a partir daquele momento, a pessoa consegue compreender a vida de uma maneira diferente, de uma forma mais profunda. E a libertação é rápida. Então, rapidamente, a pessoa já se livra de uma série de adaptações que traziam prejuízo e assim ela segue a vida de forma mais leve. E é muito bonito. E a gente pensa que não, mas todos nós precisamos disso, né? Todos Porque em algum nós, momento da nossa vida a gente já passou por alguma coisa que vai atrapalhar a gente futuramente, com certeza. né? É que eu falo, às vezes a gente passa por tanta coisa, mas a gente não sabe qual vai ser a consequência disso lá na frente, né? Não tem como a gente prevenir, porque é muito da nossa interpretação do que a gente interpretou, do que foi, do que aconteceu naquele momento, quando vivido. Mas em algum momento, talvez, venha um start, um gatilho que traz à tona um conjunto de emoções que estavam guardadas ali e que, às vezes, despertada por exemplo, uma coisa muito boba, muito simples. Né? Às vezes, o símbolo que a mente usa, como eu costumo dizer que é um símbolo, às vezes, por exemplo, uma paciente minha que chegou em um surto me procurou porque ela viu uma barata em casa e o marido não matou a barata e ela se separou do marido porque ele não quis matar a barata porque ela foi embora para casa. E aí você fala, o que o medo de barata tem a ver, né, com todo esse... E aí ela entrou num conflito, num pânico, num desespero, só que a barata era um símbolo para uma dor interna
que já estava ali da infância, que na verdade foi dentro do ventre da mãe dela, né? Gente, Ela voltou no momento do intraútero, onde ela quase morreu, ela quase não nasceu, ela teve dificuldade na mãe no parto. E aquela fobia, aquele medo de morrer veio refletido numa barata. Então, assim, o cérebro ele não é uma equação matemática. Por exemplo, eu fui rejeitada pela minha mãe na infância, hoje eu tenho medo de rejeição. Não é uma coisa simples, não é uma equação simples. Às vezes o coleguinha que não te deu salgadinho na escola, hoje faz você se sentir insegura no trabalho. Caramba. Então, as equações mentais, as adaptações, a gente não sabe quais foram, até que a gente vá lá a fundo resolver e trazer esse conflito à tona para dar uma solução, uma educação nova, porque houve uma interpretação de algo ali que a gente reeduca naquele momento, aí você se livra daquela interpretação e a vida segue sem aquele conflito que está ali dentro de você. Então é por isso que é um processo tão breve, tão eficaz. E é maravilhoso. Que profundo, complexo demais, né? A mente humana é uma coisa incrível, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar e a gente ainda sabe muito pouco sobre ela. Sim. Mas hoje, com a tecnologia, com os avanços, com a neurociência, a gente consegue ter bastante informação que é relevante, que consegue trazer, entender como o cérebro funciona para que a gente possa saber como que a gente reeduca e resolve esses conflitos, para que a gente não seja refém da nossa mente. Sim. Mas é aquele negócio, ou você aprende a lidar com a tua mente, ou ela vai te dominar e te levar para lugares que nem sempre é o lugar onde você quer estar. E falando sobre conflitos, né, o relacionamento abusivo é algo que é muito comum ultimamente, né, pouco falado também, pouco visto pelas pessoas. As pessoas, eu acredito que existem muitas pessoas que passam pelo relacionamento abusivo e não sabem como caracterizar, né, que está dentro de um relacionamento abusivo. Tem como? E quais seriam, tipo, os sinais para as pessoas perceberem que estão, ou uma pessoa segunda ali observar e dar um toque? É muito interessante você falar sobre isso, porque assim, um abuso físico é muito fácil de você observar, né? Sim. Se você vai apanhar, deixa você marcas, vai saber, né? que você está sofrendo um abuso físico. Se você tentar esconder aquilo, né, com as suas justificativas, que é o que muita mulher faz, não, mas ele vai mudar, é porque ele está passando por um momento difícil, ela vai justificar, ela vai tentar fazer um movimento para que ela continue ali naquela dependência que ela está. Mas um abuso psicológico, um abuso emocional, ele é mais difícil de você perceber. Mas a gente precisa estar atenta, porque existem sim sinais de que nós estamos numa relação. Só que a gente precisa ficar atento, observar. O problema é que quando a gente entra dentro de uma relação, e aí entra um ponto que antes da gente prosseguir, é uma coisa que eu sempre falo, todo mundo tem que fazer terapia antes de se relacionar. Porque você já vai trazendo um conjunto de informações, de medos e traumas, e esse conjunto vai dar match com um conjunto de traumas dessa outra pessoa. Porque nós nos unimos com as pessoas, seja amigo ou relacionamento amoroso, por conta das nossas necessidades. Então, digamos que eu tenho uma necessidade de ser cuidado, uma necessidade de ser... Eu preciso de um pai. Eu vou buscar um pai dentro dessa relação. E aí eu encontro um cara que a necessidade dele é de cuidar. Ele precisa cuidar das pessoas. Ele cuidou da mãe, ele cuidou da irmã, o pai foi embora, ele teve que ser o cara provedor. E ali deu um match nas nossas deficiências, que geralmente 99% é assim. Ninguém se reúne porque a gente tá vendo só a parte boa. Então, essas nossas deficiências, esses nossos traumas, essas nossas necessidades baseadas em toda a nossa estrutura, de tudo que a gente viveu, é o que vai se relacionar com a do outro também. Então a gente já começa, eu falo que as patologias dão match, né? Então as nossas doenças internas, nossas dores emocionais, elas vão se conectar com as dores emocionais do outro. E aí se juntam um na necessidade do outro, suprindo aquilo de forma muito perfeita. E inicialmente é um suprindo o outro e você fala, uau, encontrei o amor da minha vida. Até que em algum momento começa a sair dessa conexão. Por quê? Porque nós vamos nos transformando, a gente tem a vida, as coisas diversas começam a acontecer dentro do relacionamento, diferentes daquela do início. Sim. Uma viagem a trabalho que você precisa ir, ele vai ficar. Uma viagem que ele vai ficar e você vai ficar insegura, porque tem mulher, porque tem o happy hour. Então,
começam a aparecer os conflitos normais da vida que começam a trazer à tona essa questão daquela parte minha sombria que talvez tenha ali uma parte abusiva. Então, como que eu identifico? A primeira coisa que você tem que observar se você tem que estar pisando em ovos com aquela pessoa o tempo inteiro, a ponto de pensar, poxa, será que essa roupa vai desagradar? Será que se eu for tomar um café hoje à tarde com a minha amiga vai gerar um conflito, uma briga dentro de casa? Será que se eu colocar essa foto no Instagram vai me dar um conflito? Sabe aquela sensação de que você está sempre... que você não pode ser você? Sim. Esse é um sinal de alerta de que você pode estar dentro de uma relação abusiva. Porque você já começa a não poder ser você. É aí que as pessoas se perdem totalmente. Exatamente. Né? Porque qual que é a característica da pessoa que tem um perfil abusivo? Primeiro ela te envolve num sistema te passando a sensação de cuidado. Olha, eu não queria que você trabalhasse, que você ficasse em casa, disponível para mim, eu pago as contas, eu queria muito que você ficasse aqui, que você não se estressasse, que você fosse para academia. Ele vem disfarçado de amor e cuidado. Olha, eu acho que essa sua amiga que você anda não é legal para você, ela tem um comportamento meio estranho, você percebe como que ela fala com as pessoas, eu acho que ela é falsa, ele vai afastando as pessoas de você. Olha, essa roupa não fica boa, não te valoriza, acho que fica mais bonito essa roupa. Se você olha de fora, dá a impressão de que, poxa, que cara cuidadoso, né? Sim, sim. Tem algumas pacientes minhas que ela fala assim, nossa, meu marido, olha, foi muito engraçado. É muito engraçado que uma pessoa, quando ela tá envolvida, ela nem percebe. Não percebe. Nossa, você acredita que ele que compra as minhas calcinhas? Eu acho isso tão fofo. Aí eu falo assim, mas você não pode escolher as suas calcinhas? Aí que ela parou e pensou. Ué, poder? Porque é diferente o teu marido, o teu namorado comprar uma lingerie para te presentear para um momento especial. Mas a tua calcinha do dia a dia é o cara que compra. Ah, você precisa de uma base, é o cara que compra. Você precisa de um shampoo, é ele quem vai buscar. Gente, você não pode ir à loja buscar. E aquilo vem maquiado de cuidado. De olha, eu tô cuidando de você. Você não precisa sair para ir na loja comprar um shampoo. Eu compro para você. E às vezes a pessoa tá tão, vamos dizer, cega, né? Ela acaba aceitando. E aí que tá. Por isso que eu falei que é difícil você perceber. Porque é uma linha muito tênue. Você acha, nossa, como ele é fofo, ele é um querido. E aí você fala, poxa, achei o cara ali mais complexo do que a gente pensa que é, né? Então parece ser muito simples, mas para quem está envolvido, você está tão próximo daquilo, que aquilo é tão natural que você sequer percebe que aquilo é um problema. Quando que vai dar um problema? Quando você fala, não, hoje eu quero sair para comprar a minha calcinha. E aí o cara vai falar, não, mas eu já comprei, você não vai comprar. Mas por que você não quer que eu vá? E aí o conflito, quando ela começa a perceber que ela já eu chamo de gaiola de ouro. Sabe? Ele vai te presenteando, ele vai te galanteando, ele vai te protegendo, ele vai te trazendo e ele te põe presa numa gaiola de ouro. É de ouro, é linda, dourada, cheia de diamantes. Tudo lindo, maravilhoso. Ele te dá um mundo, mas você tá presa dentro de uma gaiola. Você não tem liberdade. Dentro do mundo dele, né? Dentro do mundo dele. Exatamente. Então, esse é uma característica do abuso emocional. Temos várias outras, né? E assim, a gente tem uma lista gigante. E eu trouxe aqui uma lista, inclusive, para vocês perceberem se vocês estão aí dentro de uma relação abusiva. Prestem atenção, hein, gente? Veja bem, meninas, olha os sinais. Por quê? Porque se você tiver aqui, ó, se pelo menos uns 5, 6... Porque, gente, dentro de uma relação, nós teremos traços tóxicos, né? Sim. Você, eu também tem dia que tá, olha, hoje eu quero... Você explode. Nem todo dia a gente tá bem, né? 100%. Ou você tá insegura naquele momento. Você fala, não gostei, quero ver seu celular, porque eu tô desconfiada. E você vai falar, poxa, isso é um traço tóxico? Tá, se isso é uma constante, sim. Mas é uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Então, não, isso é algo natural. Sim. Porque nós não teremos uma relação 100% uhul sem nenhuma toxicidade, gente. Teremos um grau de toxicidade. Mas a gente precisa entender o que é funcional e o que não é. Sim. Então, sinais, meninas. Para vocês ficarem espertas. Já coloca o dedinho aí e vai marcar. Já coloca aí, ó. Se você ficar sempre pisando em ovos, né? Tá sempre com medo do que você vai fazer, do que vai falar, do que vai vestir, de como se comportar. Não pode ser você. Por exemplo, eu adoro rir alto. Não, mas eu não posso rir porque ele vai brigar, ele vai me podar. Isso é um sinal de abuso, né? Você fica prestando atenção no que você veste, em quem você cumprimenta, né? Mas você conhece esse cara da onde? Por que você cumprimentou?
Ou por que esse cara tá olhando pra você? Nossa, uma coisa que eu escutei, gente, assim, o marido dessa minha paciente brigava muito com ela porque ela ia pra academia e os homens olhavam pra ela. E, cara, ela vai fazer o quê? Como que ela vai fazer? Arrancar o olho? Como? Não tem como, né? E aí ele brigava com ela porque os homens olhavam pra ela e ela falou, mas o que eu tenho a ver com isso? Que culpa que eu tenho que os caras... Mas se eles olham é porque você está dando espaço. Se eles olham é porque você está dando bola para eles. Então, esse é uma coisa, essa manipulação, além da questão de ser tóxica, ela é bem do narcisista. Ela é uma coisa insana que vem, né? Por exemplo, eu tô brava com você porque o outro te olha, quer dizer, não faz o menor sentido, e eu ainda culpo você. Então, o narcisista, ele tem muito disso, de arrumar um conflito, arrumar um problema e jogar você como culpada. E é muito comum, o cara às vezes trai a mulher e fala, sabe por que eu traí? Porque você não me dá o amor que eu preciso. Porque você não é boa de cama comigo. E a mulher sempre tem que sair como um lixo, né, porque ela acredita naquele processo. Ela acredita, realmente, eu não sou uma boa pessoa. Né? Eu não sou uma pessoa legal. Ele tem razão de me trair. Ele tá certo, cara. E aí ela fica, ela perdoa, e ela tenta ser a pessoa que ele quer para que não haja mais esse problema e para que ela fique bem, fazendo ele bem. E ali ela vai se consumindo, ela vai se desmanchando. Então, isso são sinais. Ele é ótimo com você quando ele quer alguma coisa, mas quando você faz alguma coisa que ele não quer, ele é vingativo e cruel. E fala coisas difíceis. Esse é um sinal de abuso. E tem muito disso também, né? Exatamente. E uma coisa importante é lembrar que o abuso psicológico, ele distorce a realidade. Você começa como essa mulher ela começa a achar que ela é um problema, que o cara tem razão de trair. Ele cria uma manipulação tão grande dentro da mente dessa mulher, e isso também serve para homens, tá, meninas? Porque tem mulheres que são tóxicas com os homens, tá? Serve para os homens também. Serve para todo mundo, porque tem mulher que faz isso com o cara também, tá? A gente tá falando de relacionamento abusivo, né? Porque, infelizmente, a gente tem o feminicídio, a gente tem histórias de violências muito, muito mais forte com as mulheres, até pela força física. A gente apanhar de um homem, a gente não consegue bater num homem, né? Mas há sim um abuso psicológico de mulheres com os homens. Então, esse abuso psicológico, ele faz você distorcer a realidade. Você começa a achar que você é realmente culpada, que você não é boa o suficiente, que você realmente, que esse cara tem total razão de fazer tudo que ele faz com você e que você é o problema. E aí você fica numa realidade totalmente distorcida de si mesma. Ali você já está perdendo autoconfiança, autoestima, você já está dependente emocionalmente, dependente financeiramente às vezes. Então isso tudo é sinal de abuso. Outros, vamos lá, tudo é culpa sua, né? E aquilo que eu te falei, acaba a autoestima, enfraquece, né? Ele enfraquece a vítima. Faz ela se sentir culpada, deixa você vulnerável e dependente, que aquilo, não vai, fica tranquila, eu cuido de você, e de repente você está completamente dependente. Como é que você sai de uma relação? Tanto que a maior dificuldade dessas mulheres para saírem de uma relação abusiva é que elas não têm independência financeira, elas vão para casa de quem? Elas vão viver do quê? Muitas têm filhos. Elas ficam na relação porque elas abandonaram a vida delas, né? Muitas vezes tem o medo de começar do zero de novo, né? Exatamente, porque é possível? Claro que é. Vai ser fácil? Claro que não. Mas você precisa fazer uma escolha entre eu quero continuar nessa relação que está me ferindo, me destruindo, que na verdade ela já está destruída, né? Ou ter a possibilidade de se reconstruir nesse processo, né? Indícios de manipulação psicológica, vamos lá. Vive te criticando, te humilha, te faz sentir inadequada, achar que você não é boa pra nada, sempre te põe pra baixo, te ridiculariza na frente dos outros, sabe? Aquela com brincadeira assim, essa aqui, tá gordinha, mas eu gosto, viu? Pra mim tá ótimo. Nossa, mas ela fica feia com esse vestido, mas eu amo esse vestido. Então, sabe, esse tipo de coisa te ridiculariza na frente dos outros. Fica emburrado por razões que você não entende do nada, né? Você tá quieta, não aconteceu nada. Aí a mente dessa mulher, ela já começa, o que será que eu fiz? Ela já se coloca numa postura de culpa, né? Então o cara tá com cara feio o dia inteiro, você não sabe o que aconteceu e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é o que foi que eu fiz.
E aí ela começa a buscar, será que foi o dia que eu não mandei mensagem? Será que foi aquele Aham. dia que eu não fiz o bife que ele gosta no almoço? Aham. Enfim, começa a pesquisar na mente dela e aquilo traz um cansaço mental e um esgotamento gigantesco para essa mulher. E ela, no fim do dia, ela tá exausta, cansada e tentando entender o que foi que ela fez. Sendo que não foi nada, às vezes, é coisa da cabeça dele, né? Porque ele tem essa questão da manipulação. Sim. Ele te ignora, te trata com frieza, te dá indícios de infidelidade, sabe? Fica dando aqueles sinais, te deixando desconfiada, Aham. né? Sim. E quando você questiona, ele é agressivo e te chama de quê? Que todo homem Surtada. surtada, Louca. maluca, você é louca, você fantasia, Ai, você gente. é doente. Aham. Cara, você tá na cara, ele tá mostrando, porque ele faz questão que você descubra. Sim. E quando você questiona, ele te xinga de louca, de maluca. Aham. E aí você não acha nada e você começa a achar que você tá maluca mesmo. Aham. É um negócio, uma pressão emocional gigantesca. Quando você faz algo que desagrada, ele desaparece. Ele não responde, ele não manda mensagem, ele some. Ele te ignora por completo. Te trai e ainda fala que a culpa é sua. Ó, te traí sim. Por quê? Porque você é péssima, você não é boa mulher, você tá feia. Nossa, eu já escutei tanta gente falando isso, gente. É uma crueldade absurda de homens que viram pra mulheres e falam: eu te traí, sabe por quê? Porque você tá ao seu peso. Olha como é que você tá feia, você se descuidou. Às vezes é o próprio cara que deixa a parceira assim. Exatamente. Não investe, Não ela não pode fazer uma exatamente. academia porque tem ciúmes. Aí fala que vai comprar uma roupa, não pode. Aham. Vai, precisa arrumar um cabelo, não dá. Aí o cara não quer gastar o dinheiro com a mulher e aí Sim. ele vai, trai e fala que a culpa é dela, porque ela tá feia, desarrumada, nananana. Ela sai como a culpada, E né? como que ela se acha que ela tá se vendo? Que ela se olha no espelho. Sim. Ela sabe que ela tá descabelada, que ela não faz a unha, que ela não faz uma depilação, que ela não tem uma roupa nova, que ela tá Aham. acima do peso, Sim. que ela não tá legal com ela mesma, que ela não é produtiva, que ela não tem amigos. Ela começa a falar, cara, é verdade, ele tem razão, então o que me resta? Aceitar. E ela fica na relação. Eu tenho uma paciente que está há 25 anos nessa situação. E ela me procurou, na verdade, ela não chegou a ser minha paciente, ela consome meu conteúdo no Instagram e ela fala comigo sempre, porque ela não tem coragem de procurar ajuda e ela fica nessa vida. Gente, que triste, né? Ele tem outra família, ele tem outra mulher e ela continua lá sofrendo, chorando, porque eu amo, E aí tentando fazer aquele casamento há 25 anos. Olha o nível de dependência emocional que essa mulher tem. Porque ela tem uma vida esperando ela aqui fora, cheia de oportunidades. O mundo dela não é esse cara. Não é só esse cara, exatamente. Né? Assim como o dele também não foi só ela. Entendeu? De não ninguém tem que ser, exatamente. Né? Sim. A gente tem que ter a nossa individualidade dentro do processo da relação. Sim. Então, isso acontece. Né? Um outro... então, ele te trai, fala que a culpa é sua. Ele diz que você está flertando com os outros homens. O que muitas pacientes falam que eu tô quieta no carro. E fala, você tá olhando pro cara do carro do lado? Eu penso que eu não tô vendo, você tá olhando pro cara. Aí eu falo, que cara, eu não posso olhar pro lado. Não entendi. Então ele sempre tem esse processo. Diminui suas conquistas como se tivesse inveja. Então você conquistou uma grande coisa e fala, não fez mais por sua obrigação. Né? Isso é um sinal também. Tá sempre de mau humor com você. E quando tá com os outros, ele é um fofo, sabe? Querido, recebe, amigo. Aí quem olha de fora fala, nossa, como esse cara é legal, né? 10. Ele é tão incrível, olha como ele é maravilhoso. Só que a hora que ele tá com ela, ele não é esse cara. E aí quando essa mulher sai dessa relação, todo mundo fala, nossa, mas ela largou ele era tão legal, ele era tão incrível. É a como máscara, assim? Né? Aí você, só você sabe o tamanho da dor que você carregou nessa relação. Só você sabe o tamanho do sofrimento para sair dessa relação. E ainda tem que ouvir todo mundo dizer, nossa, mas o fulano, não é possível. O fulano não fez isso. Ele é tão querido. Exatamente. E como que essas pessoas que, às vezes, elas, né, percebem e têm uma dificuldade, né, sente esse medo, talvez pela dependência emocional. Mas por que essas pessoas, elas percebem muitas das vezes, elas sentem essa dificuldade de sair desse relacionamento? Porque provavelmente, o que acontece? Primeira coisa, ele criou essa gaiola de ouro, ele te prende ali. Então, aí tem a dependência emocional. Você está dependente, você não sai pro mercado sem esse cara, você não tem vida sem esse cara, você não tem amigos, você não tem rede de apoio, você não tem independência financeira. E aí você se vê numa situação em que eu faço agora? Né? Como que eu saio daqui?
Então ela vai criando um processo onde ela vai ficando tão presa ali, e dentro desse processo, um ponto muito importante, que acho que é a parte que mais trava as mulheres de tomarem a coragem de sair, é que elas acreditaram tanto no que eles falaram, que elas acham que é a verdade, que realmente ela tá feia, que ela tá gorda, que ela não é desejável, que ela nunca vai conseguir voltar pro mercado de trabalho, que ela se joga num lugar onde ela é tão Inútil, lixo, né? ela se sente um lixo, que ela vai falar, eu vou sair daqui pra quê? Parece que falta uma força, ela fica amarrada naquele processo. E aí ela não sabe por onde começar. Então, às vezes, ela tá percebendo que aquilo é ruim, ela tá sofrendo, porque a hora que ela geralmente percebe, ela já tá... Tarde demais. Ela já tá presa, a portinha da gaiola tá fechada. Sim. E aí ela fala, como que eu faço pra sair de dentro daqui dessa gaiola? Né? Mas é uma gaiola bonita, é uma gaiola de ouro, eu tenho uma casa, a gente viaja, a gente tem uma família, não falta comida dentro de casa. Tudo confortável. Mas não posso ser eu, a minha vontade não é suprida. Então, ali, aparentemente, parece o comercial de margarina, tá? O relacionamento, só que ela não consegue desenvolver dentro dela um prazer de viver. E aí, outra coisa que a gente sempre escuta é que eles falam pra elas, nada pra você tá bom. Eu faço tudo por você. Eu trabalho, faço turno dobrado, faço hora extra pra você ter aqui essa casa, esse carro, essa vida e você não tá feliz. E aí ela fala, meu Deus, e aí? Eu sou péssima. Sim. Como é verdade, o coitado trabalha tanto, ele é tão esforçado, ele é tão bom pai, ele é tão maravilhoso. Poxa vida, eu acho que eu não sou uma boa pessoa. Ela vai se colocando tão pra baixo, tão numa situação onde ela é tão... ela se coloca... Diminui tanto, que ela fala, cara, não vejo saída, é melhor ficar, eu não vou conseguir ir lá fora sozinha. Se com ele aqui eu tô me sentindo desse jeito, como é que vai ser lá fora? E aí a autoestima dessa mulher, ela já não tem mais, né? Ela já não tem uma autoestima, ela já não se ama mais, ela já não sabe mais nem quem ela é. Por isso a dificuldade dessa mulher sair. Então, primeiro ela tem a dificuldade de perceber, aí quando ela percebe, ela começa a pensar, o que eu faço? Ela demora um tempo para perceber que, olha, isso aqui tá demais, eu tenho que sair, mas ela vai para onde, ficar com quem, viver como, se ela é dependente emocional, física, financeira, tem filhos, não tem para onde ir, não tem uma profissão, como que ela faz? E hoje existem recursos para tipo assim, não só para as mulheres, né? Como você mesmo comentou, hoje tem tanto da parte da mulher quanto do homem também, né? Mas tem algum recurso disponível para essas pessoas que querem sair desse relacionamento, tá lá engatilhado, não, agora vai. Tem algum recurso disponível ali fácil para pessoa? Olha, fácil não vai ser. Acho que o ponto mais importante que a gente precisa entender é que assim, não existe fácil. Para qualquer coisa. Para se separar de um relacionamento abusivo, para tomar decisões difíceis. Gente, a gente vai enfrentar desafios. Sim. Ter a consciência que vai ser desafiador é algo que também já alivia. Porque senão você vai naquele sentido, vai ser tudo lindo, maravilhoso, eu vou sair... Mar de rosas. eu vou largar esse cara e eu vou ser feliz. Cara, não vai. Você vai em direção à tua felicidade. Sim. Vai acontecer, mas não vai ser imediatamente. Saber disso já te prepara para as coisas que você vai passar. Então sai daquela ilusão de que você vai simplesmente uma fada madrinha aparecer e fazer a carruagem aparecer e te levar, salvar da madrasta má. Não vai acontecer. Você vai passar por momentos de muita luta e transformação. Só que vai te dar uma vida totalmente diferente. Você vai encontrar sua felicidade nesse caminho. Continuar lá, você não vai continuar vivendo mais daquilo lá do mesmo, né? O que a gente tem que pensar? Qual que é o caminho para essa mulher? Percebi que eu estou numa relação abusiva, não vi que não vai mudar, preciso de ajuda. A primeira coisa que você precisa pensar eu preciso de uma rede de apoio. Mulher, nessa situação, precisa de uma rede de apoio. Sim. E aí é aquela hora de engolir o orgulho, e aí ir lá falar com a tua mãe, falar com teu pai, com tua irmã, com a tua amiga, e falar, cara, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Como você consegue me ajudar? Então, os amigos e os familiares também podem exercer esse papel de apoio. De apoio, é necessário. Porque talvez essa mulher terá que sair dessa casa e ela vai ter que ir para um lugar. Para onde ela vai? Se ela não tem renda. Às vezes já tá até com medo de... E agora? E como que eu vou começar com filhos, onde que eu vou?
E o que que acontece? Por que que muitas ficam? Porque elas não querem perder o padrão de vida. Elas têm uma casa confortável, ela tem um carro à disposição. Já tá acomodado, né? E vai dar um trabalho, né? Ter que sair, lutar, trabalhar. Então, às vezes, ela fala, quer saber? Vamos ver essa relação aqui mesmo e tá tudo certo, eu vou ficar por aqui. É uma escolha, a gente respeita, tá tudo certo. Se ela fez essa escolha pra vida dela, mas se ela quer sair dessa relação, ela precisa buscar ajuda. A primeira coisa que ela precisa buscar é terapia. Para tratar todo esse processo que se adaptou e fez ela se conectar a uma relação doente, né? E ficou nessa relação doente por anos ali, sem perceber, sem tomar consciência disso. Então, pontos importantes para você, mulher, que está passando por uma relação abusiva, uma relação com um narcisista, que você não vai mudar essa pessoa, essa história não vai mudar, você não... Outra crença, né? Ele vai mudar, ele vai se transformar, porque às vezes ele surta, ele grita, ele xinga. Outro sinal de abuso, que isso já beira a violência física, é aquele desespero quando você vai bater de frente com ele, ele começa a quebrar a casa. Ele não agride você ainda, mas ele começa a quebrar prato, tá com o seu celular, e aí quebra as coisas dentro de casa. Isso também é um indício de violência que vai evoluir, tá? Aí, geralmente, a violência psicológica, ela pode evoluir para uma violência física. Se ficar muito grave ali a convivência. Por exemplo, se a mulher começar a bater muito de frente, provavelmente vai gerar conflito. E ali é o caminho. Então, você tá numa relação, não é para aceitar tudo, mas ficar ali para ficar brigando e ficando, não é o caminho também. Então, se fortaleça e saia dessa relação. O que eu indico? Primeira coisa, procure terapia. Você precisa se fortalecer emocionalmente. Porque você vai repetir esse padrão num outro relacionamento. Exatamente. Então você vai levar todo esse conteúdo que já veio de lá de trás, que reforçou nessa relação, você vai buscar outra pessoa para viver uma relação semelhante. Então terapia é imprescindível e fundamental. Resolver esses conflitos internos para que você esteja forte para passar o que você tem que passar e também para se abrir para encontrar alguém melhor, uma relação madura, uma relação leve, uma relação maravilhosa. Sim. Rede de apoio. Você precisa de uma rede de apoio. Uma mãe que te ajuda, uma amiga que pega teu filho na escola. Por quê? Porque vai ser você com você daqui para frente. Né? Por mais que fosse ruim, ou às vezes uma coisa ou outra ele fazia, você já dependia de muita coisa dele, você não vai contar mais com isso. Então você vai precisar de uma rede de apoio. Então, meninas, guardem a vergonha no bolso, cara, que vergonha é ficar numa relação dessa. Exatamente. Né? Não é nem vergonha, é sofrimento. Você não precisa ficar numa relação assim. Sim. Mas você vai ter que regredir, vai ter que dar 2 passos para trás. E às vezes é largar a tua casa, largar o teu conforto, ou brigar por essa casa, você tem direito a ela, procurar um bom advogado. Outro ponto, meninas, antes de procurar qualquer coisa, porque eu sempre falo, gente, os acordos mal feitos de divórcio nesse momento, porque ela tá tão fragilizada, com a autoestima tão baixa, ela tá se sentindo tão péssima, que ela fala, quer saber, não quero nada, fica com tudo, e aí ela sai com uma mão na frente e outra atrás, passando todos os perrengues do mundo, com um monte de criança, às vezes tem 1, às vezes tem 2, às vezes tem 3, e você com todo esse conteúdo para você poder gerenciar. Então, procure um bom advogado para que você possa tomar boas decisões. Não é ser sacana, tomar nada de ninguém, mas aquilo que é justo por lei, que você tem direito. Sim. Porque num momento de fragilidade que a gente fica, quando a gente vive uma relação abusiva, você não vai fazer bons acordos. Você não está conseguindo raciocinar de forma lógica, né? Você só quer se livrar daquilo o quanto antes. Você vai, onde que eu assino para esse cara sumir da minha vida e eu nunca mais tenho que olhar para a cara dele? Só que não funciona assim. Sim. Então, ponto importante também para a mulher que quer sair é rede de apoio, terapia e um bom acordo de divórcio, né? E é isso para poder você sair de uma relação abusiva. Então, o suporte profissional é essencial. Para quem, tanto antes, durante e o após também, né? E depois que essas pessoas saem, com certeza gera aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de vergonha por estar num relacionamento abusivo. Como que as pessoas conseguem lidar, o que elas podem fazer para conseguir lidar com esse sentimento? Terapia. De novo. A terapia. Precisa fazer terapia. Porque, como eu disse, o fim de uma relação, em geral, né? Ela é algo... aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento que você se diminui muito, né, dentro desse processo. Você acha que se não foi você que impediu a separação, você foi a parte que foi deixada. Aquele sentimento de abandono,
de se sentir ruim, porque se eu fosse boa ele ficaria. Então, esse sentimento, se não tratado, você vai levar para a vida, inclusive para a área financeira, profissional. Aí acaba... Vai afetando toda a tua vida como um todo. Então, é importante demais você buscar um processo terapêutico para ajustar essas emoções e para aprender a lidar com a vida após essa separação, porque você não sabe mais viver sem aquele ser, você tem que reaprender a viver. Outra coisa importante é o resgate da autoestima. Ali é o momento dessa mulher se fortalecer, dela perceber que não, ela não é feia, ela não está acima do peso, ela é maravilhosa exatamente como ela é, que ela pode melhorar, que ela precisa, ali é o momento dela começar a voltar à vida, a voltar a tomar um café com uma amiga, a desenvolver uma amizade com alguém, a ir para uma academia, não consigo, estou sem grana, não dá para pagar, vai fazer uma caminhada na rua, vai andar de bicicleta, vai fazer, gente, um exercício físico, voltar a se amar, a se cuidar, sabe? Sim. Não sei fazer, não tenho como pagar uma unha. Faz você, pinta você, mas começar a gostar de se cuidar. Às vezes até nesse momento a rede de apoio pode ser muito importante, né? Às vezes ela tem uma amiga que sabe fazer a unha. Exato. Às vezes tem uma amiga que sabe fazer a sobrancelha, tem uma amiga que, vamos correr, né? Às vezes nesse momento também... Que vai trazendo esse apoio, né? E aí é o papel da área da beleza, né? Sim. Que é tão importante, que às vezes as pessoas falam assim, mas é supérfluo fazer uma sobrancelha, é supérfluo fazer uma unha. Gente, não é. Não é o fato de você fazer uma unha, é o fato do autocuidado. Exatamente. Eu paro 1 hora do meu dia, uma vez por semana, para sentar para fazer a minha unha. Quer dizer, aquele momento é meu. Sim. Né? Eu tô cuidando de mim, porque eu já cuido de tanta gente, eu cuido de tantas coisas, eu tenho tantos afazeres. Que a gente precisa se cuidar também, né? Precisa se cuidar, inclusive para estar bem para cuidar do resto. Sim. Né? A gente precisa estar bem. Então, é para trazer o resgate dessa mulher para a vida. Dela ver que existe vida lá fora, que existem amizades, que existem oportunidades, que ela pode sim fazer um curso, que ela pode começar a trabalhar, que ela pode empreender. Ser independente, Ser independente, buscar a independência financeira dela, a pequenos passos, né? A gente não transforma uma vida da noite para o dia. Exatamente. Mas em pequenos passos a gente consegue ir escalando e seguindo em frente e crescendo. Só que aí, lá na frente, né, com os depoimentos de muitas mulheres que passam pelo consultório, elas falam, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, esse pé na bunda que eu tomei. Por quê? Porque ali, eu falo, até um pé na bunda te empurra pra frente. Exatamente. Te tira do lugar. Precisava daquele pé na bunda, né? Por quê? Porque elas estavam ali com a vida estagnada, paradas, sem profissão. Não que seja ruim a vida da dona de casa, se ela tem um bom parceiro, gente, é maravilhoso. Sim. A mulherada fala assim, a gente quer fazer o contrário agora, eu quero assar um bolo de tarde, ficar esperando meu marido chegar do trabalho, pra tomar um café, linda, plena, maquiada, maravilhosa, pra dar uma noite de amor pra ele. Sim. Cara, maravilhoso. Só que a parceria tem que ser boa aqui. Sim. Tem que ser aquele cara um conjunto, né? Se for com a dependência emocional, com um relacionamento tóxico, isso não é funcional, né? Agora, se a gente tem uma parceria sensacional e é um valor para este homem que você fique cuidando do bem mais precioso, porque eu falo, gente, não há trabalho mais importante do que cuidar da tua família. Exatamente. Não é remunerado, mas quando você tem um cara que dá valor para isso, que ele pode também financeiramente arcar com esse custo, bom, cuide do que é mais importante para nós, que é a nossa família. Sim. Agora, se não é o caso, é o cara que quer te manter numa situação de controle, para te trazer uma toxicidade, de jogar em cima de você todos os traumas, as dores e viver uma relação tóxica, isso não é funcional. Então, é trazer essa mulher de volta à vida, né? Fazer com que ela realmente aprenda a se amar de novo. Descubra quem ela é. E a pergunta que eu sempre faço é quem é você? Elas não sabem, elas já se perderam. Há muito tempo elas já não sabem essa resposta. Elas já não têm mais noção de quem elas são. E doutora, um dos sinais que você comentou aqui com a gente, um deles são os traumas, os conflitos que a gente tem desde pequeno, às vezes já quando a gente está lá sendo gerado, né? Essas experiências que a gente teve, esses conflitos que a gente teve lá na infância, elas podem influenciar nesses relacionamentos para ser abusivo, para atrair relacionamentos abusivos? Podem sim, podem sim. Então, aquilo que eu disse, as vivências, as nossas carências, as nossas faltas,
como eu disse, o cérebro, ele não é uma equação matemática exata como 1 mais 1 é igual a 2. Né? Então, todas aquelas vivências que você teve durante a tua infância podem hoje estar te prendendo dentro de uma relação? Sim. Como que você resolve isso? Em terapia. É possível resolver? Sim, super. Só ir lá que a gente resolve. Então, para as pessoas evitarem uma medida futura, assim, de um relacionamento abusivo, a terapia. Tem que tratar, tem que tratar. É uma premissa, eu sempre falo, gente, a gente deveria fazer terapia antes de se relacionar. Sim. Tem que fazer. Porque senão é a tua patologia se conectando com a patologia do outro e isso aqui não vai dar bom. Em algum momento a gente vai ter conflito. Porque querendo ou não, são duas criações diferentes, né? Total. Pessoa que veio de um lar mais explosivo, uma pessoa que veio de um lar mais calmo. Aí se junta numa situação de conflito, é onde a gente, né, acaba vendo a reação uma da outra, Uma da outra. E ali a gente vai compartilhando a vida. Né? E aí nossos traços tóxicos começam a vir à tona dentro da relação. E aí você vai trazendo um conjunto de dependências, um conjunto de toxicidade, um conjunto de traumas, de medos, de rejeições e abandono que você vai jogar todo esse conteúdo em cima do outro. Às vezes é aquela carência tão grande que eu faço tudo por você. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho, eu passo o canguru perneta à noite. Eu tô sempre falando, gente, a mulher que tá exausta. Eu falo, a Mulher Maravilha, ela tá exausta. Ela tá só o pó, ela não aguenta mais. Só que ela tá esperando alguma coisa em troca. Sim. Então ela se doa tanto, ela faz tanto, ela luta tanto, ela se doa esvai, 100%, né? Ela se esvai, ela se esvazia pra estar 100% fazendo pelo outro. Porque, na verdade, o que ela quer é uma certeza de que vai ser retribuída isso. E não vai ser na mesma intensidade. Porque o outro vai dar aquilo que ele consegue dar, não na mesma intensidade que você. Mas como você está se doando tanto, se poupando tanto, se anulando tanto por esse alguém, você espera que esse retorno venha na mesma medida para você. E ele não vem. E é nessa hora também que é importante a comunicação, né? Porque o cara não vai adivinhar isso. E a mesma coisa a mulher, né? A mulher também não vai adivinhar o que o cara quer. Não dá. Né? Então, além disso, é importantíssima a comunicação entre eles, né? Sim. E aí você alinhar também. Porque assim, olha, você percebe, vamos lá, hoje, né, porque assim, eu também tive um relacionamento que não foi legal, né, mas eu não tinha feito terapia. Depois do fim desse relacionamento, que eu fui me tratar, hoje eu vivo um relacionamento maduro, que a gente não tem problema, gente, é maravilhoso, gente, é tão maravilhoso, é tão libertador, por isso que eu falo, faça terapia antes de se relacionar. Porque é paz. Eu conto nos dedos da mão em 6 anos que a gente tá junto, que a gente brigou. Acho que foram 2 vezes e a gente não briga. A gente senta e tem uma discussão um pouco mais intensa. Mas não há briga. É aquele desentendimento normal do olha, relacionamento, eu não concordo, né? isso que você fez eu não dou conta, então a gente precisa ajustar isso daqui. Sim. Então, é poder olhar para essa relação e perceber também o outro. Fala assim, olha, eu não quero que você faça tudo isso para mim. Relaxa, eu não quero que você lave, passe, cozinhe e faça o impossível. Eu não tô pedindo isso de você. Porque eu não vou te dar. Eu não consigo fazer isso. Então eu preciso que você pare, porque eu não vou conseguir te entregar. A não ser que tudo bem. É um prazer pra você entregar isso pra mim, mas eu não consigo te devolver na mesma intensidade. Tá tudo bem pra você? Deixar claro, né? Esclarecido. Agora, o que acontece? Ela tá doando, e às vezes o homem também tá doando. Ela não tá recebendo, ela tá frustrada, ela tá se sentindo um lixo, porque ela faz e não vê reconhecimento. E aí ela vai ficando mal, e aí ela fica emburrada, e aí ela nega o sexo, porque a primeira coisa que a gente faz, a mulher, no geral, ela não quer mais transar, e aí ela vai ficando escondida, e o cara não tá entendendo o que tá acontecendo, e ela não comunica, e o cara fala, o que foi que eu fiz? Aí vai criando um abismo entre o casal, até que uma hora ela surta, ela xinga, ela grita, e ele chama ela de louca. E olha, perceba, porque não precisava de nada disso. Sim. Era só a gente sentar e ajustar. Só que quando você tá num relacionamento curado internamente, livre desses traumas, você consegue ter conversas difíceis com o seu parceiro. E sobre ter conversas difíceis é dizer assim, olha só, eu te amo, mas cara, eu não consigo mais, cara. Não vou conseguir ficar casada com você se você continuar com um comportamento X. É demais pra mim. Até aqui eu dou conta, daqui pra frente eu não dou mais. E aí, você vai fazer o que com isso? Sim. Aí o cara fala, poxa, é verdade, então eu preciso fazer alguma coisa se eu quero estar aqui. Sim. Entende? É uma conversa madura. Não é uma discussão da gente ficar acusando.
Porque na maioria das vezes as discussões elas não são funcionais porque um tacando na cara do outro um monte de problemas e o problema não está sendo resolvido. Exatamente. Né? O problema acaba deixando de... Então, eu fiquei brava porque o cara na academia te olhou. Aí você fala, mas eu não tenho culpa. Mas você deu espaço. Mas você também olha pra mulher da academia. Mas você aquele dia falou com a fulana no mercado que não sei o que. Aí começa, sabe? Virando uma bola de neve. Tá, mas o problema foi resolvido? Não. A gente só se ofendeu, só se machucou. Fica uma semana sem falar. Exatamente. Todo mundo se tratando mal. E adiantou o quê? Nada. O problema continuou lá, ele não foi resolvido. Em algum momento ele vai atacar na cara dela, porque aquele dia o cara te olhou. Porque a gente não resolveu. Então, olha, tudo bem, verdade. O cara tá te olhando. O que você quer que eu faça? Você quer que eu não vou mais pra academia? É isso? Então eu vou mudar de academia. Tá bom pra você? Ah, não, porque você... Então, você precisa se tratar, você precisa de terapia. Você precisa procurar ajuda. Porque eu não consigo. Eu não posso interferir no que os outros fazem, que é olhar pra mim. Tá, se eu for pra academia com uma camiseta mais longa, eu te deixa confortável, você vai ficar tranquilo, vai evitar dor de cabeça, a gente vai ficar bem, eu vou conseguir treinar, você vai ficar bem, tá tranquilo pra você? Aqui eu consigo fazer. Pode ser que pra você não seja muito. Entende? Depende do que você tá disposto a fazer pela relação. Não, eu não vou, eu vou de top e shortinho, sim, e você que lute pra se virar, pra procurar ajuda terapêutica. Mas não, quer saber? Já que é pra evitar conflito, se eu for assim, a gente consegue, tá tudo bem pra você? Ajusta. Mas sai desse conflito com aquilo resolvido. Sim, é importantíssimo isso, né? Pra não deixar pra uma outra hora. Senão que aí outra hora vai ter mais dois problemas. Outro problema e esse passado. E aí as mágoas que a gente vai trazendo, das discussões que a gente já teve, que foram se machucando. Porque nessa, quando a gente começa a discutir, a gente começa a ofender o outro. E aí começa a machucar. E a palavra lançada, ela não volta mais. Machuca mais. Mais do que um tapa, né? Exatamente. E agora eu tô curiosa por essa pergunta. Vamos lá. Tem algum mito nessa situação do relacionamento abusivo que você queira desmistificar pra gente? Tem. Ai, gente! Tem, quero muito falar pra você. Tem um mito, ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ninguém muda por ninguém, né? Ninguém muda. A gente melhora se a gente quer e se a gente trabalha, porque dá trabalho fazer essa transformação. Então, qual que é um mito que é o que eu escuto diariamente? Mas ele vai mudar, ele disse que vai mudar. Ela finge que ela acredita, porque ela sabe que ele não vai mudar. Sim. Ela espera, ela gostaria que ele mudasse, mas ele não vai mudar. Não muda. Esquece. Pode melhorar? Às vezes melhora depois do fim da relação. Que aí o cara perdeu, o cara também sofreu, porque você pensa assim, um narcisista, ele não vai sofrer. Não, ele vai sofrer porque ele perdeu a vítima dele, cara. Sim. Ele vai ter o sofrimento dele. Ali, talvez, ele busque ajuda e entenda e seja um ser humano melhor pra próxima. Mas com você, talvez ele não seja. Sim. Então, o maior mito dentro de uma relação abusiva é a frase que você mais vai escutar quando você reclamar não, eu vou fazer diferente, não vou mais fazer isso. A partir de agora vai ser tudo diferente, eu não vou fazer mais. Não, ele vai continuar fazendo. É igual o cara que bate. Ele bateu uma vez e fala, nunca mais vou te bater. Ele vai te bater. Ele vai te bater. Sim. Então, ou você decide sair dessa relação, ou você decide ficar. Decidir pode mudar tudo. E não decidir também é uma decisão de ficar e de aceitar. Então, o maior mito dentro de um processo de relação abusiva é a crença na mudança do outro. Né? Você vai mudar a si próprio. Procure ajuda terapêutica, se transforme. O outro, por você mudar, pode. É uma expectativa que pode acontecer, que às vezes acontece dentro do processo, que é o quê? Eu sou responsável pelo que eu tolero. Então, dentro de uma relação, eu fui tolerando muita coisa, eu fui aceitando muita coisa. De uma certa forma, por conta de todo o meu conteúdo que eu vivi, de tudo que eu experimentei na vida, eu aprendi que aquele jeito estava bom e não me posicionei. Então, eu meio que ensinei esse parceiro como é que ele me trata. E aí, agora eu não quero mais, e aí você fala que não quer mudar tudo, o homem surta, ele não dá conta de lidar, porque ele estava acostumado a lidar com uma mulher, hoje você é diferente. Então, com o seu processo, a sua transformação, o outro pode começar a te enxergar de uma forma diferente. Se for um valor e ele quiser ficar com você, pode ser que ele comece a perceber que, olha, não vai adiantar mais eu ficar comprando a calcinha dela, porque ela vai levantar e vai lá comprar. Não vai adiantar mais eu falar pra ela não cortar o cabelo, ela vai cortar, vai fazer o que ela quer. Ela começou a se posicionar. E quando eu falo se posicionar, não é uma briga, ficar brigando dentro de casa, porque isso é um inferno, ninguém merece. É você começar a fazer as coisas que são importantes pra você dentro dessa relação. Talvez nesse processo o outro comece a reagir a você de uma forma diferente. Pode acontecer.
é certeza? A gente pode contar com isso? Não. Mas Nem todo pode mundo acontecer. pensa da mesma maneira. E onde tem dois dispostos, a gente consegue fazer tudo. Sim. Né? Então, talvez nesse momento em que você começa a se tratar, que você começa a mudar, que você começa a se amar, estudar, trabalhar, gostar mais de você, se amar mais, o outro começa a perceber e falar, opa, se eu não fizer alguma coisa aqui, essa mulher vai embora. Ela vai embora, eu não tenho mais tanta certeza de que ela vai ficar na minha para sempre. Talvez seja a hora de eu procurar uma ajuda terapêutica, ou procurar uma ajuda, sei lá, onde quer que ele queira ir, mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa história. Então aqui talvez haja uma transformação, mas a transformação importante que você precisa buscar é para si próprio. Então a crença, um mito maior é o outro vai mudar, não vai. E doutora, outra coisa, é importante a gente se cuidar, a gente se tratar, se amar. É importante também a terapia em casal? Uma curiosidade que eu tive aqui agora. Olha, a terapia em casal, ela é importante desde que você tenha um conflito. O que eu indico? Eu indico a terapia de casal individual. O que isso significa? Vamos tratar os dois individualmente? Entendi. 2 seres humanos curados, 2 seres humanos sabendo lidar com as suas emoções, 2 seres humanos melhores, eles vão se relacionar melhor. É isso, esse é o ponto primordial. Às vezes a terapia de casal serve para ficar aquela acusação, porque você. Verdade. A gente, óbvio, vai alinhar, tem um processo terapêutico nesse processo, mas no meu trabalho, geralmente trabalho. Existem algumas sessões que são em conjunto, mas no geral a gente trabalha individual. Por quê? Porque são as dores dela. São dores diferentes. A interpretação dela, a história de vida dela, a história dele, a história da vida dele, o que aconteceu. As mágoas que esses dois tiveram no namoro, nas coisas que vão trazendo para aqui. Então, muitos casais, eles foram nesse processo de não saber se relacionar, eles foram se machucando tanto ao longo desse relacionamento, que hoje eles estão juntos, eles se amam, eles não querem se separar, mas eles estão tão magoados por tudo que aconteceu, que, cara, não tenho tesão, não tenho prazer, não tenho libido, não quero estar junto. Não quer mais estar ali. Mas eu não quero ir embora, porque eu gosto da pessoa. É um conflito gigante, sabe? Só que assim, poxa, ele me traiu quando a gente namorava. Quando eu tava grávida, ele não foi comigo fazer o ultrassom do bebê, eu fiquei muito mal. Quando eu tive o bebê, ele menosprezou a minha dor, meu sofrimento. Eu tive depressão pós-parto, ele não me deu apoio. Aí, às vezes, a mesma coisa, né? Aí ela me abandonava para ficar com as amigas, eu me sentia rejeitado. Ela me traiu, eu me senti mal, e eu perdoei, a gente voltou e hoje a gente casou. Enfim, tantas coisas foram acontecendo ao longo desse relacionamento que esse conteúdo de mágoas vão ficando. E hoje, na relação atual, que aí já tá maduro, já conquistou as coisas, já tem sua casa, já tem seu carro, já tem uma família consolidada, mas eu tô munida de mágoas do passado, de vivências nossas mesmo, da nossa história. E aí esse conjunto faz com que a relação fique conflituosa. Então a gente resolve individual. Trata ele, resolve as dores dele, a gente vai com o processo de hipnose, vai no processo de terapia profunda, dá uma educação nova para ela, dá uma educação nova para os dois se livram dessa mágoa, desse peso, leva e volta, consegue se relacionar bem. E aí a vida vai. Tem muitos casais que me procuram se separando, depois volta feliz e alguns casam depois. O que você falou, não pode ir de, vai dar certo, mas tem que os dois querer também. Tem que os dois querer. E mesmo que, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou procurar uma terapia, mas poxa, não deu certo, a gente se separou. Cara, mas que bom que você fez terapia para aprender a lidar com a separação e principalmente para que essa história não termine de uma forma muito ruim. Drástica, né? Porque se foi o fim é porque tinha que ser, não tinha mais como. Mesmo com o processo terapêutico, a gente percebeu que a melhor coisa é cada um seguir o seu caminho. Só que é um fim tranquilo. Não é aquele inferno, é briga, é traição, e que você vai arrastar pro resto da vida. Às vezes tem filhos envolvidos, você vai ter que passar a vida inteira convivendo com essa pessoa. Exatamente. Carregando essa dor, esse sofrimento. Então, se for para pôr fim numa relação, que seja de forma honesta, decente, que a gente sofra a dor do luto, da separação, mas sem as outras dores, da rejeição, do maltrato, da traição, da traição patrimonial, emocional. Que isso não aconteça, que a gente consiga conduzir o fim dessa relação de uma forma amigável e tranquila. Mais leve, né? Mais leve, porque a gente vai ter que lidar com depois. Sim. Doutora, eu poderia ficar aqui vários tempos aqui com você conversando sobre esse assunto. Glória. Mas, agora, você poderia deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo,
que tá passando por um relacionamento abusivo, ou que já passou, que tá com aquela dificuldade, que sente aquele medo de procurar uma ajuda? Sim, vamos lá. Meninas, meninos também que estão passando por uma relação abusiva, que já saíram, procure ajuda terapêutica. Não fiquem com vergonha. Às vezes a gente fala assim, poxa, não deu certo. Cara, deu super certo até que chegou a hora que vocês decidiram caminhos diferentes. E isso não é vergonha para ninguém. Recomece. Confie no seu potencial. A sua vida não é esse relacionamento. Você é muito maior do que só o seu relacionamento. Ele é só uma parte da tua história, que foi boa em algum momento, depois deixou de ser e agora você vai construir uma história nova. Mas confie em você. Você não é esse monte de coisa ruim que você conta pra você mesmo, de si própria. Você é uma pessoa inteligente, maravilhosa, tá cheia de talentos aí dentro. Põe isso pra fora. Traz pro mundo o seu potencial. Você passou por um momento delicado, mas você não é esse momento delicado. Então, procure ajuda terapêutica. Não sofra sozinha. É uma decisão continuar sofrendo ou procurar ajuda. Procure ajuda. E tô aqui para te ajudar. Falando nisso, deixa seu Instagram pra galera. Deixa sim. Meu Instagram é elianealmeida.sexóloga e tenho Eliane Almeida.psicoterapeuta. Tenho dois, porque eu sou sexóloga também, então eu separei os dois no Instagram. Dois assuntos, se vocês quiserem conversar aí. Falar já sobre sabem libido, com quem falar. desejo, sobre sexualidade, né? Para desenvolver essa habilidade Sim. também, que traz muito poder pessoal para nós mulheres, é importantíssimo. Muito obrigada, doutora Eliane, por ter tirado um tempo do seu dia, ter vindo aqui trazer, né, um conhecimento pra gente desse assunto delicado também, né? Joia. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e que essa mensagem possa chegar a muitas mulheres e ajudar muita gente. Estamos aqui à disposição para ajudar você a construir uma vida maravilhosa. Porque, confia no que eu vou te falar. Olha, a maioria, 99% das mulheres que me procuram, hoje elas estão bem-sucedidas no casamento, nas novas relações, bem-sucedidas profissionalmente, tá? A mulher sucedida mesmo. Porque depois que você se trata, ninguém te segura mais. E aí, às vezes, passar por essa dor, esse sofrimento, é o seu momento de maior transformação. É onde você vai descobrir força que você não tem e você vai avançar na vida de um jeito que um dia você vai olhar para trás e vai agradecer. Falar assim, que bom que você fez isso comigo. Hoje eu sei que tá doendo. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar isso. Então confie em você, no seu potencial. Obrigada. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham aprendido muita coisa com a doutora Eliane. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo aí com a sua amiga, com o seu amigo, tá bom? E até o próximo episódio.